a todos, né, com grande satisfação que nós iniciamos mais um webinar, né, hoje dos grupos de pesquisa, né, reunidos de filosofia do direito privado da URGS e de gestão dos negócios e análise econômica do direito da Unicinos. Nós estamos aqui reunidos, né, para receber o professor Nuno Garopa, que é professor na George Mason University, nos Estados Unidos, né, é um dos expoentes da análise econômica do direito no mundo, e por isso para nós é uma imensa satisfação poder dialogar com ele sobre um tema tão relevante que é o tema da metodologia da análise econômica do direito, e aqui mais especificamente aplicada no direito comparado. Eu vou passar a palavra, antes de passar ao professor Nuno, né, a quem desde já agradeço, né, enormemente, eu vou passar a palavra aos coordenadores do grupo de pesquisa da Unicinos, professor Fabiano Koff-Coulon e professor Manuel Trindade. Professor Fabiano, por favor. Professor Rafael, muito obrigado. Gostaria somente de agradecer novamente ao professor Nuno pela sua disponibilidade. É um prazer recebê-lo novamente, ainda que dessa forma online. Nós que já tanto aprendemos com suas palestras, inclusive as suas vindas aqui para Porto Alegre. Esperamos que passe logo esse momento pandêmico e possamos recebê-lo novamente aqui em pessoa para algum dos nossos eventos. De nossa parte, do Grupo de Pesquisa em Direito dos Negócios e Economia, que é vinculado ao mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios na Unicinos, é uma grande satisfação, professor Nuno, porque o Programa de Pesquisa de Análise Econômica do Direito, do qual todos sabemos que o senhor é um dos grandes expoentes, é um dos nossos principais referenciais teóricos com que a gente trabalha, e os nossos alunos trabalham também nos seus trabalhos de conclusão. Então, é uma imensa satisfação também podermos realizar esse, que é o primeiro evento em conjunto dos nossos grupos. A gente tem uma proximidade, porque eu tenho participação no grupo do professor Rafael e ele no nosso também, e uma satisfação ainda maior de poder compartilhar a liderança do grupo com o professor Manuel Gustavo Neubar Trindade, professor Ederson Garim Porto, e ver tantos colegas aqui de ambos os grupos reunidos, colegas, amigos, todos prontos para ouvir o professor Nuno falar. Então, reforçando os agradecimentos, professor, muito obrigado, e professor Manuel, se quiser complementar, por favor, fique à vontade, professor Ederson também, que nos acompanha aqui hoje. O Ederson. Muito obrigado, professor Fabiano, professor Dresch. Não quero tomar mais tempo aqui, só agradecer ao professor Nuno Garopa. É uma felicidade muito grande de receber, professor. Sabes que aqui, na linha que o professor Fabiano adiantou, nós temos um núcleo de estudos, né, dentro da Escola de Direito muito forte em análise econômica do direito, não é? Então, até o IDERS, Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul, também ele aprecia muito aqui, reconhece a sua estatura jurídica dentro da análise econômica do direito. Então, realmente, é uma satisfação muito grande a gente poder lhe receber aqui, onde nós temos, assim, em alta estima a análise econômica do direito. Muito obrigado, professor. Excelente, professor Manuel. Professor Ederson também está aí. O professor Ederson também é um dos líderes do grupo da Unicinos. Ele deixou uma mensagem aqui parabenizando a todos pela realização do evento. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao nosso apresentador hoje, né, o professor Nuno Garopa, né, que vai nos falar sobre metodologia de análise econômica do direito no direito comparado. Professor Nuno, muito obrigado. Uma vez mais, eu é que agradeço o vosso convite, é um prazer estar aqui. Tal como eu estava a dizer há pouco, não vou falar os 40 minutos, tentarei ser mais curto, e depois sim espero ouvir a vossa opinião, perguntas, questões. Na verdade, este trabalho que eu tenho com o Tom Ulan tem sempre uma piada
antes de começar estas coisas, que ele deu um paper na China, em algum momento, e nestas apresentações, como eu acabo de fazer, terá dito, feel free to ask questions, sentam-se livres de fazer perguntas. O tradutor enganou-se na conjugação, no seguimento dos verbos, e traduziu as perguntas são livres esta noite, não é? E todo mundo se riu, não é? Porque não vai cobrar esta noite pelas perguntas. Não, they are free, but they're always free. São sempre livres, não é? Não tem que pagar a pergunta. E, portanto, quando for oportuno, podem fazer a pergunta, que não haverá problema. O que é um pouco dar o contexto do trabalho e depois, no fim, como há pouco também já estava indo dizendo, o trabalho, na verdade, é um trabalho que faz um ponto de situação até algo pessimista naquilo que é a relação da análise económica do direito com o direito comparado, e depois talvez tenha algumas aberturas otimistas no final sobre o que pode ser ou o que pode ainda mudar nesta relação. E o pessimismo vem, de facto, da observação que a relação entre a análise económica do direito e o direito comparado tem sido bastante mais tensa e bastante mais complicada que as relações com outras áreas do direito. Essa tensão e essa relação complicada tem algumas explicações que eu vou oferecer ou tentar convencer porque é que essas limitações existem. Antes disso, fazer um pouco o balanço do que é a relação hoje da análise económica do direito com o direito. E, portanto, como todos se recordam, a análise económica do direito é uma metodologia que se estende nos Estados Unidos a partir dos anos 70 e que, obviamente, tem muita polémica, muita discussão com outras formas de entender o direito. Já teria mencionado o debate nos anos 80 entre o Posner, o Dworkin e o Calabrese, que é um debate, digamos, da filosofia do direito e que tem a ver com a questão, duas questões, a questão mais, digamos, estrita, se a eficiência é ou não é um critério minimamente relevante para o direito, e isto tem a ver com a questão mais geral do consequencialismo, se o direito deve ou não deve ser consequencialista, e se as consequências do direito são ou não são relevantes daquilo que é o debate da estrutura interna e da consistência interna do direito. E a outra questão que penso que é normalmente até menos valorizada, mas talvez a mais importante do ponto de vista económico, como eu também já tinha vindo a referir, que é a questão do individualismo metodológico, a ideia de que o indivíduo responde a custos e benefícios individuais e que, portanto, as componentes sociais são valorizadas através desses custos e benefícios individuais e não de uma qualquer metaestrutura sociológica ou qualquer uma metaestrutura que vai para além do indivíduo. E evidentemente que isso tem sido uma enorme tensão entre a análise económica do direito e outras áreas do direito. Contudo, dito isto, a verdade é que a análise económica do direito, pelo menos nos Estados Unidos, não é assim, possivelmente não é verdade na Europa, definitivamente não é verdade em Portugal, onde obviamente a análise económica do direito continua a ser absolutamente marginal ao debate jurídico, continua a ser um debate clássico, doutrinalista, fechado e pouco aberto a qualquer inovação fora da própria ciência jurídica, mas nos Estados Unidos a análise económica do direito é hoje uma peça essencial, é hoje uma engrenagem fundamental no entendimento de muitas áreas do direito. Por exemplo, contratos, responsabilidade civil, propriedade, mesmo na área do direito penal. E isso, também sabemos, tem tido evolução e repercussão. Hoje todo o mundo fala dos Empirical Legal Studies. Os Empirical Legal Studies não são estritamente análise económica do direito, porque não é preciso saber análise económica do direito para
fazer Empirical Legal Studies, mas os Empirical Legal Studies, até certo ponto, não seria possível sem análise económica do direito, porque os Empirical Legal Studies pressupõem o teste de hipóteses. Para testar hipóteses, precisamos de uma teoria. Não há hipóteses sem teoria, e para haver uma teoria precisamos de um paradigma que nos ajude a teorizar e a formular as hipóteses que podem ser testadas com os dados. Para além disso, a análise económica do direito tem hoje influência em áreas, por exemplo, como a responsabilidade civil, e aliás o paper abre com essa questão de saber se a responsabilidade subjetiva é mais ou menos eficiente com a responsabilidade objetiva, e evidentemente nessa matéria não há consenso. Há autores que continuam a ter divergências importantes, e há autores que continuam a argumentar que a componente da eficiência não é aquela que é importante na hora de avaliar se é melhor ter responsabilidade subjetiva ou objetiva. E, portanto, há diferentes escolas de pensamento que convivem nas faculdades de Direito, e é por isso que nós vemos que em muitas das faculdades de Direito, como Harvard, ou Yale, ou NYU, ou mesmo Chicago, continuam a conviver escolas de pensamento diferentes e com formas de entender muito diferenciadas. A questão é porque é que isto não se repercute dessa maneira, de alguma maneira, no direito comparado. O direito comparado tem sido uma das áreas do direito que mais rejeição tem a qualquer influência na análise económica do direito e que mais dificuldade tem em lidar com a metodologia da análise económica do direito. E, curiosamente, o direito comparado, até em termos, enfim, daquele que é a discussão mais geral dos anos 80 e 90, seria a área do direito que poderia mais beneficiar da análise económica do direito, porque o direito comparado precisamente quer fazer teorização de porque é que os diferentes regimes jurídicos existem e as consequências de diferentes regimes jurídicos, que obviamente têm impacto naquilo que é a economia e a sociedade de cada país. E, portanto, a nossa análise começa por essa observação de que uma área do direito que potencialmente até é aquela que deveria estar mais aberta, entre as várias que existem, mas potencialmente mais aberta à análise económica do direito, parece que por ser uma das áreas do direito mais fechada e mais incapaz de facto, lidar com a análise económica do direito. Ora, isso levanta questões que têm a ver com o direito e com a economia, e é isso que nós tentamos dizer no artigo, e que têm a ver com a própria evolução do direito comparado. O direito comparado tem uma evolução de uma visão mais descritiva, ou se quiserem, doutrinária, dos aspectos que os autores comparavam e que tinha a ver com a questão de identificar as diferenças entre regras jurídicas no Reino Unido e na Alemanha, ou nos Estados Unidos e no Japão, e evoluiu para aquilo que é a escola hoje em dia prevalecente, que é a escola funcional, isto é, do que o que se pretende já é identificar como é que os diferentes regimes jurídicos, como é que os diferentes países lidam com determinado tipo de problemas, para além daquilo que é, enfim, a tradição das famílias jurídicas. Ora, acontece que a perda de peso dessas tradições, digamos, o quase desaparecimento daquilo que era o direito comparado de há 50 e 60 anos, que era um direito muito voltado para as famílias do common law e do direito codificado, o direito romano, e a ascensão dos temas mais transversais em termos de olhar a funcionalidade do direito, o pluralismo do direito, a influência dos atores extrajurídicos no mundo do direito, esta mudança do direito comparado coincide com uma mudança na economia, que é precisamente a introdução do paradigma das legal origins.
das origens legais. E esta transformação, no fundo, levou um choque entre os dois campos. É que enquanto o direito comparado evoluiu de forma a desvalorizar o papel das origens legais, ou das famílias legais, como quiser, das famílias jurídicas, como quiserem chamar, a economia nos anos 90 descobriu a importância das famílias legais. Não vale a pena agora entrar numa discussão se foi uma boa descoberta ou uma péssima descoberta, se foi uma descoberta correta ou incorreta. Há opiniões para todos os gostos. Há quem leve muito a sério a agenda do Banco Mundial e do grupo de economistas que desenvolveu essa agenda. Há quem seja bastante mais crítico, como eu. Há quem goste, há quem não goste, mas há uma coisa que é preciso reconhecer. Essa agenda marcou uma evolução muito importante naquilo que é a economia das instituições, aquilo que é o Law on Economics e a própria área de economia do desenvolvimento. É difícil hoje encontrar um paper empírico em economia do desenvolvimento que não tenha dummy common law civil law, que não faz o controle para a família legal. E isso, obviamente, é obra deste grupo de economistas e do Banco Mundial. Porque antes de 1998, essa dummy normalmente não estava, digamos, no conjunto de preocupações que havia na economia do desenvolvimento. Ora, isso fez que esse desenvolvimento da economia das instituições do Law on Economics, em larga medida, fosse na direção oposta daquilo que é o direito comparado. E esse diálogo que poderia ter havido não houve, porque os diferentes grupos de académicos evoluíram em direções opostas. Na verdade, os próprios juristas do direito comparado só respondem aos estudos do Banco Mundial muito mais tarde, praticamente 10, 12 anos mais tarde, quando já é óbvio que essa forma de encarar a importância do direito para explicar porque é que há países que crescem e países que não crescem, já está muito espalhada na economia e nas próprias organizações internacionais. E, portanto, os comparativistas, a certa altura, são obrigados a responder, porque já não podem ignorar. Porque se nós formos ver as citações, e principalmente as citações cruzadas, elas praticamente não existem nos primeiros 10 anos das origens legais. Ou seja, o direito comparado, fundamentalmente, ignorou essa literatura, ignorou esse debate durante 10, 12 anos e depois teve que responder quando esse debate já era de tal maneira influente no Banco Mundial, no Fundo Monetário, na OCDE e numa série de bancos regionais, que não era já possível continuar a fingir que esse debate não existe. Isso dá alguma ideia da relação tensa do direito comparado com a análise económica do direito. Só que essa resposta foi também uma resposta que não foi muito útil, porque em vez diríamos em inglês, debunk, ou seja, de como desagregar, desmontar, de desconstruir aquilo que era a teoria das origens legais, do Schleifer e do Laporte e de outros, em vez de desconstruir que era isso que era oportuno e útil, e desconstruir no sentido de mostrar que, de facto, há imensas limitações nessa análise e que as consequências até são algo perversas em termos de public policies, e temos vários exemplos na América Latina das consequências perversas dessa receita de public policy. No Peru, na Colômbia, houve várias evoluções perversas em função de policies que foram prescritas pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário com base nessas teorias. Mas os comparativistas, em vez de fazer isso, acabaram por fazer uma espécie de ataque ideológico, de rotulação dessa literatura, uma rotulação puramente ideológica, o que evidentemente enfraquece o debate, porque não desmontaram, não desconstruíram os argumentos, simplesmente disseram que eram argumentos malvados, ou que são argumentos maldosos, porque são argumentos neoliberais, e que, portanto, por serem neoliberais, nem vale a pena considerar. Ora, isso não tem influência nenhuma no public policy, porque isso é simplesmente uma caracterização ideológica
que não tem, de facto, impacto depois naquilo que seria, olhem, de facto, aquilo que estão a dizer não é correto, porque as instituições não funcionam assim, porque não é verdade que o Common Law tenha esse tipo de instituições, porque não é possível fazer transplante. E há trabalho muito bom, nós no paper comentamos, há o trabalho da Catherine Pister e vários coautores no início da década passada, há 2 décadas, aliás, tecnicamente, porque já estamos em 2021, portanto há cerca de 15 anos, que prova, por exemplo, que o problema do transplant effect tem muito mais a ver com a flexibilidade dos ordenamentos jurídicos e das próprias instituições, não só jurídicas, como empresariais e políticas, que existem, do que qualquer common law, civil law, tradição, e que, portanto, uma jurisdição de civil law pode ser muito flexível na forma de transplantar regimes jurídicos, se complementar isso com instituições políticas, empresariais, culturais adequadas. E, portanto, há bom trabalho feito que desmonta e desconstrói esse paradigma que o Banco Mundial e o Fundo Monetário pregoavam, e, no entanto, os comparativistas não entraram nessa linha, nesse debate, com algumas exceções, obviamente, e há exceções como o antigo editor do American Journal of Comparative Law, como Máximo Langer, que está no UCLA, portanto, há exceções, obviamente, mas grande parte do universo comparativista não entrou nesse debate e preferiu simplesmente rotular esse conjunto de literatura com uma determinada opção ideológica, e isso obviamente enfraqueceu. E enfraqueceu ao ponto de hoje, um dos grandes desafios do direito comparado é que não tem influência nenhuma nessas instituições internacionais e não tem influência no policy making. Uma das coisas que acontece no mundo dos comparativistas, quando eu vou à American Society of Comparative Law, é a vitimização permanente de que não se lhes dá importância, que não existem no policy making, nas faculdades de direito não são bem considerados, não há ninguém a querer fazer comparative law, o INSF não faz funding de comparative law e, portanto, o comparative law é uma área que está muito limitada e muito desgastada. Mas, em parte, isso tem a ver com a própria forma como o comparative law evoluiu nestes últimos 20 anos e que, portanto, se auto-excluiu-se desse debate. Ora, isto é parte do paper, dizer porque é que os comparativistas fizeram isto. Os economistas também têm a responsabilidade, não vamos só dizer que foi a responsabilidade dos juristas. Os economistas têm uma enorme responsabilidade, porque também tiveram muita dificuldade nestes últimos 20 anos de ir aceitando e reconhecendo as limitações que vamos tendo conforme vamos atualizando os dados. Uma das coisas que, por exemplo, aconteceu foi que, na crise de 2008, os países que respondem melhor à crise de 2008 são os BRICS, que era na altura o Brasil, a Rússia, a Índia e a China. 3 dos 4 são países de civil law, portanto, em claro contraste com aquilo que era a prescrição ou aquilo que era a previsão do Banco Mundial. Quando se atualiza os estudos empíricos até 2018, evidentemente antes da pandemia, veremos depois quando alguém faça isto já com a pandemia, morreu praticamente, desapareceu essa vantagem estatística do Common Law que o Schleifer e os coautores tinham encontrado. E porquê é que desapareceu? Porque é que isso, basta adicionar a década de 2008 a 2018, e de certa maneira os dados agora contam uma história diferente daquela história que era contada pelo Banco Mundial. Porque, fundamentalmente, a estagnação económica no continente africano não distingue entre Common Law e Civil Law. Por cada jurisdição de Common Law, podemos pensar que tem feito alguns progressos, há jurisdições de Civil Law a fazer progressos e vice-versa. E, portanto, isso significa que os economistas levaram algum tempo a reconhecer que parece que as coisas são um pouco mais complicadas, um pouco mais complexas daquilo que dizia o Schleifer e o Banco Mundial há 25 anos. Acontece que esse reconhecimento por parte dos economistas é feito quase todo forçado pelos dados.
E, portanto, os economistas não têm esta tendência a rotular, a usar palavrões ideológicos para dizer que não entram no debate que o outro lado é isto ou aquilo, mas são lentos, é verdade, mas acabam por reconhecer perante os dados que havia limitações nessa teoria. E hoje, se nós olharmos para este debate, não é claro, não é claro o veículo teórico pelo qual nós deveríamos pensar que um país, por ser colonizado pelos ingleses, tem vantagens jurídicas sobre os países que foram colonizados pelos franceses, pelos holandeses e pelos espanhóis e pelos portugueses. Isso, aliás, eu recordo quando estas discussões eram mais na moda, agora um pouco menos, porque de facto se perdeu, enfim, entramos na questão da pandemia, mas eu lembro algumas vezes, umas discussões no Brasil, que havia sempre quem dissesse, mas professor, se a colonização tivesse sido dos holandeses, agora o Brasil era uma bomba económica, porque estava aí bombando como país de common law. E eu dizia sempre, atenção, né? Tem o Suriname aqui ao lado, que é a colonização holandesa. Não sei se o Brasil não quer ser um grande Suriname, né? Portanto, as coisas não podem ser transpostas de forma imediata. Porquê? Porque, evidentemente, as instituições que se desenvolveram no Suriname respondem ao contexto local do Suriname. Não é claro que o mesmo padrão de colonização no Brasil, se fosse o padrão holandês, que tivesse persistido para além do século XVII, que produziria instituições semelhantes ao Suriname, ou semelhantes à Indonésia, ou semelhantes à Holanda, né? E, portanto, as coisas têm que ser um pouco contextualizadas, porque, se não forem, também transformam toda esta discussão num debate determinístico, como se está tudo pré-determinado pela história e pelo padrão de colonização e pelo regime jurídico. E essa, na minha opinião, aliás, foi sempre a grande crítica ao trabalho do Banco Mundial. É que, se é verdade o que estão a dizer, que o common law, de facto, é a receita e o civil law é problemático, de alguma maneira a conclusão é muito pessimista, porque então um país como o Brasil, para já não falar em Portugal, pois perdeu a sua oportunidade há 200 ou há 300 anos e agora, olha, é a vida, tem que viver com isso, não é? Não pode voltar para trás, até a máquina do tempo ser inventada e conseguir voltar 300 anos para trás e mudar, não tem como. Então é sim uma história triste, porque temos que ir dizendo aos países, olha, pois é, tem que sofrer, foi colonizado pelo país errado, agora, olha, sofre, não tem mais nada, né? Não pode fazer nada. E, portanto, de alguma maneira, essa forma de olhar o problema também é uma forma, digamos, metodologicamente muito deficitária, porque não pode ser verdade que os países são pré-determinados desta forma. Não estou a dizer, para aqueles que são mais da história do direito, não estou a dizer que a história do direito é relevante e que as coisas, que a história não é relevante. É, mas também estou a dizer que não podemos ficar apenas na versão determinística da história do direito e dizer que tudo o que nós temos hoje é determinado por um conjunto de decisões há 100 a 200 anos. Ora bem, onde é que eu quero levar esta discussão? Ao problema de que o direito comparado e a economia, na verdade, fazem um pouco aqueles conhecidos que se conhecem e começaram mal. O primeiro encontro correu mal. E como o primeiro encontro, o first date, não correu mal sempre a partir daí, não é? Portanto, o first date tem que correr bem para a coisa, para a relação ser minimamente estável. Se começou logo no primeiro date, já não confia e acha que o outro está a enganar, a coisa não vai sair bem. E um pouco essa é a história da relação entre o direito comparado e a análise económica do direito. É que não teve um bom first date. De facto, os anos 90 não foram propícios, precisamente, como eu disse, porque estavam a fazer uma evolução quase, como diríamos aqui, back to back, não é? De costas com costas, ou seja, cada um evoluir no sentido oposto. E, de facto, não tem sido muito oportuno essa evolução. E isto
leva-me à segunda parte, que é porque é que nos últimos 5 anos algumas áreas do direito comparado estão a redescobrir estas problemáticas e estão, de facto, a ter mais interesse nestes debates. Estamos a falar daquilo que está muito hoje na moda, muito hoje popularizado, o direito constitucional comparado, mas temos também o direito antitrust comparado, o antitrust, o direito da concorrência comparado, que é também hoje uma área imensa do direito comparado, e também, em parte, o direito das sociedades, não é? O direito comercial comparado, digamos, o corporate comparative law. São 3 áreas que se desenvolveram imenso nos últimos 5 anos. Aliás, o Brasil tem neste momento especialistas de primeiríssima nestas 3 áreas, que estão envolvidos, digamos, na primeiríssima linha nos debates do direito constitucional comparado, do direito da concorrência e do antitrust comparado e do direito das sociedades comparado. E porquê é que estas 3 áreas, de alguma maneira, surgiram e fizeram uma evolução drasticamente distinta do direito comparado mais tradicional? E tem 2 razões primordiais. Uma foi esta imensa explosão de dados. Tem imensos projetos financiados pelas mais diferentes instituições internacionais que produziram imensos dados. Hoje nós temos quase todo o direito constitucional comparado vai buscar dados ao Comparative Constitutions Project. Está online, qualquer um que não tenha visto ainda pode lá ir e ver. Estão codificadas as constituições, codificadas no sentido estatístico, não no sentido jurídico. Desde 1776, todas estão neste momento já lá, estão a tentar agora os dados das constituições anteriores a 1776. Há também uma enorme explosão de dados na área do antitrust e da concorrência. Não só o projeto da Universidade de Chicago, que tem neste momento também codified, no sentido coded, not codified, coded, no sentido codificado estatisticamente, os dados das leis antitrust dos países todos, como neste momento estão a tentar fazer já para trás das leis atuais e, portanto, há imensos dados para testar tudo aquilo que queiram saber do direito comparado. E no direito de sociedades temos um fenómeno um pouco contrário, que foi evidentemente a globalização. A globalização levou inevitavelmente à relocalização das sociedades comerciais e isso levou evidentemente a um interesse por parte dos assessores jurídicos, digamos, dos próprios advogados, sobre o direito comparado das sociedades, de como é que se faz uma sociedade noutros países, que obrigações há, quais são as diferenças. Isso levou a uma explosão. Só agora, de facto, está a haver uma abertura aos dados, não é? Começam a surgir muitos papers empíricos, aliás, já há vários que comparam o Brasil com os Estados Unidos, com a União Europeia, com a China, sobre o direito de sociedades, o impacto do direito de sociedades no desenvolvimento económico, em variáveis económicas, no investimento, na atração de investimento, na constituição de sociedades, na especialização da economia e, portanto, todas essas questões, de facto, nos últimos 5 anos, ganharam um grande momento. Porquê isso? Volto a dizer, porque disponibilizar dados, foi muito importante essa disponibilização de dados e, por outro lado, pressão, digamos, do mundo prático, pressão do mundo jurídico. Nós precisamos de entender porque é que há tantas holdings que preferem ir para a Holanda e para a Irlanda em vez de virem para a Itália ou para a Alemanha. E isso levou, de facto, a debates doutrinários importantes. Quero isso dizer com isso, e vou terminar em breve para depois abrirmos para discussão, que há um panorama favorável para que o próximo encontro entre a economia, a análise económica do direito e o direito comparado seja mais produtivo daquele que foi os últimos 20, 25 anos. E por isso eu dizia, nós no final do artigo temos uma espécie de nota otimista. Agora, esse encontro, portanto, há como um date, um second date, que pode ser melhor do que o primeiro date. O primeiro date correu mal, deu divórcio, não foi bom. Vamos esperar que o second date, não é? O segundo casamento, a coisa possa correr melhor. O que é fundamental nesse segundo casamento? Primeiro,
que o direito comparado também ele se abra à questão quantitativa, de perguntas quantitativas, não é? Ao nível dos contratos, ao nível da propriedade, ao nível do ambiente, ao nível do direito comercial, obviamente, mas que se começa a pensar não numa mera descrição, por exemplo, da doutrina da boa-fé, mas que influência é que essas doutrinas têm nos diferentes regimes jurídicos, e vamos tentar medir isso. Quando eu digo quantitativo, não estou a dizer que tem que ser regressões complicadas, pode ser uma mera contagem. Vamos contar, por exemplo, quantos litígios temos no Brasil sobre doutrinas boa-fé e quantos temos na Alemanha. E porquê? Porque é que há mais litígio aqui do que ali? E isso altera drasticamente o debate, porque já não é uma mera conceptualização teórica, doutrinária, mas começamos a medir. E no dia em que o direito comparado quer medir, de repente a economia é útil, como aconteceu no direito constitucional, no direito das sociedades e no direito antitrust, porque precisa de métodos para contar. Isso parece-me importante. A segunda evolução é a própria economia abandonou um pouco o paradigma das famílias legais e, portanto, dessa altura, neste segundo casamento, acho que ambos os cônjuges já podem ir além daquilo que era a preocupação básica e que foi o problema, que era o common law civil law. O mundo é mais complexo, é evidente que do ponto de vista económico nós sabemos, precisamos sempre de classificações e de identificar aspectos cruciais para poder testar modelos, porque se não houver a realidade é demasiado complexa e não é testável, mas eu acho que hoje, de facto, é difícil encontrar economistas que ainda defendam o paradigma dos anos 90. As coisas são muito mais complicadas, os sistemas jurídicos são eles próprios tão complicados que hoje temos toda uma área de debate sobre como medir regimes jurídicos, não é? Nós nos anos 90, para aqueles que não estão tão familiarizados, tínhamos apenas os indicadores do Banco Mundial. E, de alguma forma, depois deu origem àquele doing business que confirmava grande parte destas questões do Common Law Civil Law. Hoje em dia nós temos uma quantidade imensa de outros indicadores, já fora do Banco Mundial, fora do Fundo Monetário, fora da OCDE. Nós temos o World Justice Project, que é uma coisa financiada por outras instituições, e temos já projetos por toda a Europa, por todo o mundo. A própria Ásia tem vindo a produzir projetos alternativos e, portanto, nós hoje temos uma melhoria imensa de indicadores que podemos usar para muitas coisas. Os indicadores, eles próprios, têm defeitos. Pois sim, os indicadores são defeituosos, os indicadores têm limites, mas quando nós temos tantos indicadores, temos hoje uma grande capacidade. Estou-me a lembrar agora, por exemplo, do VDM na Suécia. Portanto, nós temos tantos indicadores sobre os regimes jurídicos hoje em dia que já nos permitem ter uma visão muito mais alargada, muito mais rica daquela que era dos anos 90, e eu acho que também é mais convincente para os comparativistas, que sim têm também já uma visão mais próxima daquilo que eles, era a opinião deles, de que isto do Common Law Civil Law não fazia muito sentido. E, portanto, parece-me que este segundo casamento pode estar a aparecer, e que esperemos que venha a aparecer nos próximos 10 anos, tenha mais êxito daquilo que foi, de facto, o primeiro casamento, que falhou e que, de facto, nos fez perder 20, 25 anos, de alguma forma, de duas áreas que não se falaram, não conseguiram dialogar e não produziram aquilo que poderiam ter sido resultados muito mais interessantes. Rafael, eu acho que vou ficar por aqui e vamos abrir para o debate, até porque eu também tinha interesse em ouvir a opinião no Brasil sobre esta matéria, porque eu sei que tem direito comparado no Brasil, tem análise económica do direito no Brasil, se as comunidades falam uma com a outra, se de facto estão de costas voltadas, se há comunicação, se há diálogo, ou se continua todo o mundo rotulando, uns neoliberais, os outros são comunistas, ninguém fala com ninguém e está todo mundo embirrando com todo mundo. Rafael. Nuno, muito obrigado, né? Excelente, muito bom te ouvir. Antes de passar as questões, eu gostaria de fazer um agradecimento público que eu nunca fiz ao Nuno. Né? Eu pude fazer o meu Visiting Scholar na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, graças a ele, que me proporcionou o convite, me proporcionou a ida.
né? E no final a gente acabou não se encontrando por lá, porque o Nuno teve que sair, né, um pouco antes, e eu perdi esse convívio, né, com ele na oportunidade, mas pude fazer o meu visiting scholar. Eu fiz nesse período, inclusive, o meu pós-doc, e foi graças ao convite recebido pelo professor Nuno. Então, hoje eu vou me redimir, né, desse agradecimento público aqui, né, e deixo, então, meu muito obrigado ao professor Nuno. Eu não vou começar com as perguntas que eu tenho anotadas aqui para não também ser indelicado com os convidados. Então, eu vou abrir, né, aqueles que têm interesse em apresentar seus questionamentos e, eventualmente, com o tempo aqui, eu também vou apresentar a minha questão. Queria convidar a todos, especialmente, né, aos colegas, o professor Fabiano, o professor Manuel, né, aqueles que participam dos grupos de pesquisa, que puderam ler, inclusive, o artigo previamente encaminhado, para que apresentem suas questões. Rafael, eu certamente tenho questões a fazer ao professor Nuno e percepção sobre o artigo apresentado. Eu também não quero monopolizar, eu não sei se a gente, de repente, não dá preferência aos colegas convidados, mas, de minha parte, sim, tenho interesse em fazer perguntas, e se for o caso, posso abrir aqui. Fabiano, quem sabe tu não faz uma primeira e depois a gente passa aos colegas. O pessoal vai criando coragem. Isso, vai animando o debate. Muito bem. Então, professor Nuno, então vou lhe fazer um questionamento. Uma coincidência muito feliz, a gente vai ter agora na sexta-feira uma aula aberta no nosso mestrado com a participação da professora Mariana Pargendler, falando exatamente sobre direito societário internacional. Então, vamos poder fazer excelentes conexões aí entre a sua fala e o seu paper e as ideias que ela vai nos trazer. Mas o que eu queria lhe perguntar era lhe provocar, talvez, era sobre uma questão que como o próprio evento, o próprio título que nós demos, fala de metodologia, né? Eu perguntaria se, de certa maneira, também essa relação, até agora um pouquinho problemática, entre Law and Economics e o direito comparado, a análise comparada, talvez, se não se dá o fato também de que, muitas vezes, a análise econômica do direito é vista muitas vezes como quase que um bloco monolítico, até em termos metodológicos, né? Quando, na verdade, é um grande guarda-chuva com uma série de correntes, que, inclusive, tem entre si pressupostos metodológicos diversos, né? O senhor explora isso no seu trabalho, inclusive, referindo à corrente da economia comportamental, o próprio Empirical Legal Studies, a análise neo-institucional. Então, lhe provocaria, será que também essa pouca visão que se tem, aqui eu posso lhe falar do ponto de vista do Brasil, né? Isso acontece muito aqui no Brasil, tenho certeza que nos Estados Unidos, com muito menor escala, mas se essa visão de que a análise econômica do direito é uma coisa só, segue uma linha de análise de eficiência apenas e não há grande variedade, se isso eventualmente contribui para esse afastamento entre direito comparado e poderia ser uma abordagem comparatista, mas numa linha neo-institucionalista, ou numa linha de Behavioral Law and Economics, ou numa linha de Empirical Legal Studies. Queria saber a sua opinião sobre esse tema. Não, obrigado, Fabiano. Na verdade, essa pergunta é uma boa pergunta porque tem vários subtemas, né? Tem um problema, eu acho que a forma como se entende o Law and Economics fora dos Estados Unidos é um pouco diferente de como se entende nos Estados Unidos. Fora dos Estados Unidos, eu acho que tem um enorme problema, na verdade, porque o Law and Economics chegou a muitos países, possivelmente como no Brasil e Portugal, através da tradução ou da divulgação
da obra do Richard Posner. E não houve a percepção de que Posner é uma corrente, não é a corrente. E isso tem um problema desde o princípio, porque não houve reconhecimento sobre as outras correntes. E ainda antes de chegarmos à escola comportamental, ao Empirical Legal Studies e à análise neoinstitucional, nós já tínhamos um debate entre o Posner e o Calabresi. Quando há o debate do Posner com o Dworkin, o Calabresi não toma partido do Posner. O Calabresi critica o Dworkin com argumentos distintos do Posner, né? Em que o Calabresi diz que a análise de eficiência é meramente instrumental, ou seja, é meramente descritiva. Ele não está interessado na eficiência. E ele, aliás, reconhece que há problemas de igualdade, de redistribuição, de justiça social, mas que não podemos viver num mundo de recursos escassos sem reconhecer a alocação desses recursos, né? Portanto, aí há uma análise de eficiência implícita. E ele depois diz que o problema do Posner é ficar apenas na análise de eficiência e não reconhecer que existem outras formas e outros desafios à análise de eficiência. E é bom também entender que o Posner de 1972, que é o livro, não é o Posner de 2010 nem de 2012. Ele próprio evoluiu na sua forma de aplicar a análise económica. Ele tem, em 2010, no fim já digamos, no fim do princípio da crise, quando já há o meltdown, financial meltdown é muito claro, ele tem aquele artigo em que inventa o Law and Macroeconomics, não é? O direito e a macroeconomia, que até tem tido algum êxito no Brasil, não é? Tem o Bruno Salema tem escrito sobre isso. Mas ele, nos anos 80, dizia que isso era um nonsense. Não há macroeconomia. Macroeconomia não existe. Tudo é microeconomia, tudo é incentivos. Não tem macroeconomia. Isso é uma construção dos economistas keynesianos que estão enganados, que não estão entendendo o que está acontecendo. E, portanto, ele muda, porque ele começa por ser anti-macroeconomia, dizendo que isto não existe, e depois acha que em 2010 já existe. Portanto, há uma evolução. E eu acho que tem muita gente que ficou no livro de 72, enfim, numa reedição do livro de 72. Depois tem, evidentemente, todas as outras escolas, e que têm vindo a ganhar dimensão, mas que também aí muitas vezes são mal interpretadas. Por exemplo, a escola do Behavioral não é uma escola que demonstra que a escola neoclássica está errada, como também já tenho lido em alguns juristas. Não, a escola do Behavioral vem dizer que a escola neoclássica é incompleta, porque não tem em conta os aspectos behavioral, não é uma ou a outra. Elas estão num diálogo em que se complementam nessa análise. E eu aí acho que entra o outro problema, que é o próprio direito comparado faz análise comparada, mas até hoje ele próprio não tem uma boa teoria de como comparar. Isto é, se eu quiser pensar o que é que nós temos que comparar no direito constitucional, não é? Se eu vou comparar o Brasil com os Estados Unidos, quais são as dimensões relevantes que eu tenho que comparar para entender as diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos? E, na verdade, o direito comparado não tem uma teoria de comparabilidade. A teoria de comparação, na verdade, existe fora do direito comparado. Pois o direito comparado o que faz de vez em quando é ir buscar a outras ciências a teoria da comparabilidade. E, nesse aspecto, a economia tem uma teoria de comparabilidade, porque o que a economia sugere é que nós vamos fazer um teste de hipóteses, não é? Vamos ter uma teoria, fazemos o teste de hipóteses e depois, olhando para os dados, decidimos se de facto aquilo é ou não é relevante. Portanto, tem uma teoria de comparabilidade, que pode ser redutora, pode ser limitada, obviamente que é criticável, mas é uma teoria que, desde logo, é falsifiable, não é? Quer dizer, eu consigo dizer onde é que está o erro. No direito comparado, quando eu faço uma comparação entre a Constituição do Brasil e a Constituição dos Estados Unidos e digo o Brasil tem direitos sociais, os Estados Unidos não têm, isso não é uma teoria de comparabilidade, isso é uma descrição do que está na Constituição, porque eu não consigo ser falsifiable nessa matéria, não consigo dizer onde é que está o ponto do erro nessa descrição. Então eu acho que tem um problema do lado da análise económica do direito,
que é apresentado como monolítico e não é visto como a diversidade que tem, e tem um problema do lado do direito comparado, que é, não há, digamos, uma meta-teoria, não há uma meta-teoria de comparabilidade. De como é que eu decido comparar? Não é? Como existe, obviamente, na química, na física, na biologia, na teoria da evolução da espécie, em que há uma meta-teoria do que é relevante comparar. E eu acho que o direito comparado ainda hoje tem muita dificuldade em pensar nessa meta-teoria de comparabilidade, porque, no fundo, o direito comparado vem daquilo que é uma comparação descritiva entre jurisdições e não naquilo que é um teste de hipóteses, como é a economia. Fabiano, espero ter respondido, não sei se fui ao ponto, se não for. Nós temos mais uma questão do Iago. Aqui, ele colocou no chat. Iago, se tu quiseres abrir o microfone e apresentar a tua questão, fica à vontade. Boa noite, professor Nuno. Obrigado pela palestra. A pergunta que eu fiz ali no chat foi relacionada também a um outro artigo do senhor, que o senhor fala sobre o paroquialismo legal. É um artigo que eu tive contato recentemente, né? E com essa análise que o senhor faz, a minha pergunta essa identificação do problema do paroquialismo legal e toda essa ideia dos incentivos e custos a se estudar análise econômica num sistema que não está acostumado a estudar, também pode ser um problema para essa perspectiva da análise econômica do direito comparado? E minha segunda pergunta também se referiria, após esse tempo passado, né, da sua análise ali no artigo, o senhor vê algum tipo de alteração em relação a essa questão do paroquialismo legal que o senhor traz naquele artigo? Obrigado. Na verdade, eu diria que a pergunta pode ter duas formas de ver, não é? Uma é, digamos, se o modelo mudou. Eu acho que o modelo não mudou, que continua a haver paroquialismo legal. Agora, se os termos da transação mudaram, isso eu acho que também mudaram, não é? E, portanto, o modelo continua válido. Eu acho é que o preço ou o custo, como eu dizia no artigo, isso o Iago leu, lembra, o custo da importação tem vindo, de facto, a diminuir. E tem vindo a diminuir porque, por um lado, há uma imensa globalização, não é? Eu não vou falar do Brasil, que não conheço tão bem, mas podemos falar de Portugal. Tem muito jurista, professor de direito, muito conhecido, muito famoso, que todo o mundo leu no Brasil, porque é de Coimbra ou de Lisboa, que, na verdade, o que fez ao longo da sua obra jurídica foi traduzir autores alemães e italianos para português, ou seja, não tem grande mais-valia. Esse tipo de importação acabou, porque hoje todo o mundo tem acesso ao original. Nem todo mundo fala alemão ou italiano, é verdade, mas tem Google Translator, no caso de ser muito preciso, não é necessário. E, portanto, isso facilitou essa importação. E o mundo hoje está mais globalizado. Agora, também é verdade que parte desse paroquialismo continua, porque os incentivos também são o que são, não é? E eu não tenho que o Ravel estava falando, quando foi Illinois, eu não tenho que vos contar todas as histórias que eu tenho de aluno brasileiro que visitou Illinois ou que visita aqui, e a CNPq, e todas as comissões que têm que fazer documentos, têm que fazer coisas absolutamente inacreditáveis, porque não reconhece o título do doutor, ou porque o LLM não é mestrado, ou porque o paper tem 2 autores e tem que dizer que o outro autor não é o principal, e toda uma burocracia que, evidentemente, a única coisa que está fazendo não facilita essa importação de ideias novas. Mas também nos Estados Unidos, não é? É evidente que os Estados Unidos, o direito norte-americano, a forma de pensar o direito norte-americano, e nós pensamos que é tudo Posner e Calabresi e Dworkin, mas não é, não é? 90% do que hoje estamos vendo aqui nos Estados Unidos tem a ver com temas locais e que, portanto, não tem interação sequer com o que passa no resto do mundo, não é? Todo mundo está falando aqui, por exemplo, eu sou muito crítico disso, todo mundo aqui está falando do problema da eleição do Trump
election law, como se os Estados Unidos fosse o único país que vota o presidente, né? Não tem mais país nenhum no mundo que vota presidente. E, portanto, tudo é uma discussão de election law, como só há election law nos Estados Unidos. Os outros 185 países não têm election law, nem vale a pena ir comparar, né? Não tem comparação. Tem a pandemia e estamos a discutir as políticas da pandemia, da vacinação, mas ninguém aqui está olhando para o que se passa na União Europeia ou no Brasil, porque só os Estados Unidos é que tem pandemia, né? Só os Estados Unidos é que tem vacinação. Não tem como comparar. Nem o Canadá compara. O Canadá já é Marte, já é outro planeta. E, portanto, também aqui tem esse enorme grau de paroquialismo. A diferença, como eu digo nesse paper, é que de vez em quando a incidência do paroquialismo é distinta. No caso de alguns países, levou à que a análise económica do direito tenha muito problema, ainda hoje tem muito problema de aceitação. Não é o caso dos Estados Unidos. O caso dos Estados Unidos, até diria, provavelmente é o direito comparado, que tem muito problema de aceitação nos Estados Unidos. Porque 90% do professor de direito americano acha que não tem que saber o que se passa nas outras jurisdições. Não tem interesse, não existe, não é? E o próprio Posner, num artigo que eu acho bastante ruim, tenta dar uma densificação a esse problema, em que ele tenta explicar com um modelo darwinista porque é que o jurista americano não deve olhar para os outros países. O argumento dele é porque se nós somos a espécie mais avançada, a espécie mais avançada não olha para a espécie mais atrasada, né? E, portanto, a ideia é que o humano não vai olhar para o orangotango, para o macaco, para aprender, né? Porque o macaco é que tem que olhar para o humano, né? Porque o humano é o mais avançado e o macaco é que ficou lá atrás na cadeia de evolução. E, no fundo, ele está a usar isso. Evidentemente que o problema dessa análise é que é, no mínimo, discutível se o sistema americano, se o direito americano é o mais desenvolvido que nós temos no planeta, não é? E, portanto, está por demonstrar que, de facto, é a espécie mais avançada e que todas as outras espécies são espécies subavançadas e que, evidentemente, teoricamente, no modelo darwinista, vão morrer, não é? Porque a espécie mais avançada é que sobrevive e as outras desaparecem. Não estou dizendo que não há espécies de direito, estou sempre dizendo isso em Portugal, que não são tipo dinossauro, não é? Tem lá muito dinossauro. Mas, enfim, o dinossauro não necessariamente, não devemos reconhecer a importância do dinossauro, não é? Quer dizer, não é por ser dinossauro que ele não é importante. E nesse sentido eu acho que é parte do paroquialismo. O paroquialismo existe em todo o lado, simplesmente tem outcomes diferentes em jurisdições diferentes. Tal como o paroquialismo no Brasil é distinto de Portugal. Eu acho que isso explica porque é que a análise económica do direito hoje no Brasil tem muito mais participação no debate do direito brasileiro, né? Tem muito jurista brasileiro que não gosta da análise económica do direito, mas já tem muito pouco jurista brasileiro que diz que nunca ouviu falar, ou que não sabe o que é, ou que não tem aí uns juristas loucos que estão tentando vender isso, né? Isso existe. Em Portugal não tem, né? É o Fernando Araújo e pouco mais, né? Então, isso mostra que, de facto, a dinâmica do Brasil, ela própria, é menos paroquial nesse aspecto do que a dinâmica em Portugal, porque eu acho que o grau e a forma de incidência desse paroquialismo é diferente. Espero ter respondido, Iago. Não sei se foi. Obrigado, professor. Eu estou vendo que o professor Manuel ali já destravou o microfone, tá se mexendo na cadeira, se rindo todo. Ele quer perguntar. Manuel. Exatamente. Se houver alguém que queira, né, previamente, né, concedo a preferência, mas se não houver, eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Nuno, antes só lhe cumprimentando pela belíssima exposição, assim como por todo o trabalho, como o artigo objeto hoje da sua exposição. E, professor Nuno, eu faria um questionamento no seguinte sentido, tá? E até se dividiria essa ponderação em duas pequenas questões. Considerando, tá, a existência de diversos sistemas, mas basicamente aí tomando o sistema
da Common Law e da Civil Law, se o senhor acredita que a comparação entre sistemas, de que forma, então, nós podemos aplicar a análise econômica do direito e se haveria alguma diferença, inclusive quanto à pertinência, à eficiência da utilização da metodologia de análise econômica para analisar sistemas jurídicos próprios da Common Law e da Civil Law. E, num segundo momento, e aí se subdivide esse meu questionamento, professor, há muitos anos atrás, isso realmente há quase 20 anos atrás, lá no meu trabalho de conclusão, professor Nuno, orientado pelo professor Giacomo Balbinotto, lá na economia, né, nós fizemos um estudo sobre economia constitucional, um estudo com regressões econométricas, em que tentamos identificar, com base já em estudos realizados por diversos autores no mundo, algumas variáveis constitucionais muito importantes, e tentamos aí mensurar e comparar a eficiência econômica destes sistemas, com base em variáveis constitucionais. E eu me recordo que uma das grandes dificuldades, professor Nuno, que nós tivemos foi no seguinte sentido: muito embora alguns países pudessem ter as mesmas variáveis, por exemplo, vamos pegar uma questão lá no âmbito legislativo federal, havia bicameralismo, mas muitas vezes apenas essa variável nua e crua, ela não indicava tanto quanto, por exemplo, nós considerarmos questões relativas à dependência de trajetória, quanto a forma como se chegou ao bicameralismo, a construção e a concepção de uma Corte Suprema e assim por diante. Então, professor Nuno, seria esse questionamento que eu lhe faço. Primeiro, se a análise econômica do direito ela é mais facilmente aplicável, o senhor imagina, a depender do tipo de sistema, se ele é proveniente, e aí se ele é de civil law, se ele é de common law, e se a dependência de trajetória, uma questão de path dependence, está também, de algum modo, aí, a influenciar a análise dessas variáveis e como nós poderíamos, então, controlá-las, eventualmente, num modelo. Tá? E, por fim, professor Nuno, se me permite, isso eu sempre quis lhe perguntar e vou aproveitar a oportunidade, mas o senhor somente responda se houver tempo, tá? Eu já peço escusas por incluir uma terceira pergunta, mas, professor Nuno, a gente tem discutido muito aqui entre diversos professores no Brasil inteiro quanto a questões até de terminologia, que não é algo nada novo, mas o movimento de direito e economia e o movimento de análise econômica do direito. Isso não só no Brasil, já não é nada novo, mas de que forma o senhor encara, Bom, olha, nós temos gênero, análise econômica do direito é espécie, como temos dentro, o professor aqui, muito bem salientou, o professor Bruno Salama, vem trabalhando muito aí macroeconomia e análise econômica do direito. Será que é um gênero, um movimento de direito e economia, e dentro dele a análise econômica do direito, a macroeconomia, aí pela ótica do Law and Economics? Gostaria de ouvir, se possível, dentro desses questionamentos. Professor Nuno, muito obrigado, excelente a sua exposição. Espero, assim como o professor Fabiano disse, podermos lhe ver novamente presencialmente. O professor Nuno talvez não se lembre, eu fui apresentado ao professor Nuno há uns quase 15 a 20 anos atrás pelo professor Giacomo, em Brasília, professor Nuno, numa conferência, eu acho que quando foi criada a Associação
Brasileira de Direito e Economia, né? Na época eu era um estudante ali me formando em Direito e Economia, e desde lá acompanho o seu trabalho, a sua obra, e é uma honra poder lhe ouvir hoje aqui mais uma vez, professor Nuno. Muito obrigado. Obrigado, eu. Deixa responder pela ordem inversa. Começando por dizer que isso foi 2007. Eu lembro bem de 2007. Eu também era jovem na altura, mas pronto, já se passaram 15 anos, 14 anos. A juventude mantém-se. Na verdade, eu vou começar pela última questão, porque é um tema que eu acho que tem muita pergunta sobre isso no Brasil e também em Portugal. Eu não tenho muita opinião sobre isso, sobre se deve ser direito à economia, análise económica do direito, qual é a diferença. Aqui também tem um pouco isso nos Estados Unidos, mas no fundo aquilo que normalmente é Economic Analysis of Law, é algo que está nos departamentos de economia, e o Law and Economics é mais nas faculdades de direito. Mas na verdade não acho que haja um grande debate sobre isso. Tem uma questão sempre no Brasil que eu insisti, que é a questão da confusão. Havia alguma confusão, não sei se persiste, entre direito e economia e direito económico. Isso sim não é a mesma coisa, porque direito e economia é uma metodologia, ou um grupo de metodologias, se quisermos. Direito económico é objeto. O que nós podemos fazer é direito à economia ou análise económica do direito económico. Mas como fazemos análise económica do direito de família, ou do direito constitucional, ou do direito de propriedade. E, portanto, o direito económico é um objeto que é o conjunto do direito que regula a economia. E aí sim havia um pouco uma confusão entre método e objeto. Em relação às outras duas perguntas, eu acho que tem um problema sempre, deixa-me ir à segunda pergunta e depois à primeira. À segunda, o problema na economia, o nosso problema sempre é o contrafactual. E o problema é que é fácil, ou mais fácil diria, encontrar correlações, mas depois os problemas da causalidade são complicados. De aí a minha crítica, aliás, ao Legal Origins e ao Schleifer e ao Banco Mundial, é que eu acho que confundiram correlações com causalidade, que é algo qualquer aprendemos em estatística, na primeira aula de estatística, que não é a mesma coisa, mas todo o mundo depois tende a confundir a correlação com a causalidade. E nós temos bom exemplo, voltando ao que o Manuel estava a dizer. Eu acho que é mais ou menos claro que nos países do continente americano, portanto do Canadá até a Argentina, o sistema presidencial tem funcionado bem ou menos bem, mas tem funcionado nos Estados Unidos. Nos outros países tem havido problemas, porque o sistema presidencial nos últimos 200 anos produziu concentrações de poder que levaram depois a regimes autoritários e a excessiva concentração de poder no presidente. Quer isto dizer, e sei que isto tem sido debate no Brasil, quer isto dizer que o regime parlamentar puro de primeiro-ministro seria melhor no Brasil? Não sei, porque não tenho o counterfaction. Não é? Eu sei ver que o regime presidencial tem problemas, mas não sei ver o counterfaction. E esse é o tal problema da economia, onde vamos ver o counterfaction. E aí sim é uma grande contribuição da economia, porque o jurista, em geral, não está treinado para pensar em termos de counterfactual. Porque o jurista pensa regras, factos, outcomes. Não pensa no contrafactual, isto é, deixa lá entender, isto é a lei, mas se isto não fosse a lei e a lei fosse outra, como seria? Isto não é a forma de pensar do jurista. Não é? O jurista está pensado, na verdade, a apresentar a lei e os factos interpretados à luz da lei, não outros factos que não existem, ou outras alternativas. Isso é importante entender. Isso leva à primeira pergunta. O problema da análise económica do direito, enquanto metodologia, eu nunca entendi como sendo uma questão do common law ou civil law. O problema, e isto vem à questão que o Iago levantou há pouco, é que no mundo do common law há subteorização do direito, que aliás o Dworkin, o que vem dizer é que isso é falso, que o direito do common law está bem teorizado. Porque esse é o debate, porque o Posner e o Calabrese o que estão a dizer é a análise económica do direito, o Law and Economics, é útil porque vem preencher um vácuo, não é? Um vazio no mundo do direito, que é a não existência de uma teoria geral
do direito do common law. E esse é o papel do Law and Economics. E depois o Dworkin discorda, enfim, tem a discussão. Essa questão não se coloca, ou coloca-se de uma forma muito diferente, no Civil Law. Porquê? Porque os alemães inventaram a teoria geral do direito. Portanto, supostamente existe uma teoria geral do direito. Se existe uma teoria geral do direito, não precisamos de outra teoria, que é o Law and Economics, que já temos uma. E, portanto, o que acontece é que o Law and Economics tem que entrar no mercado a competir com um incumbente dominante, que é a teoria geral do direito, que vem dos alemães. Que, claro, que para quem é economista, aquilo não é bem uma teoria, porque a teoria supõe que tem hipóteses testáveis e falsifiable. A teoria geral do direito, que vem dos alemães, não tem hipóteses e não é falsifiable, porque na verdade é uma construção axiomática, puramente axiomática. E, portanto, na verdade aquilo é uma definição, não é uma teoria. E isso é diferente do que nós em economia entendemos por teoria, em economia e nas ciências naturais. Não é? Nós distinguimos definições de teorias, porque a teoria tem que ser falsifiable e testável, coisa que a teoria geral do direito não é. Mas esse é o grande problema, é que o Law and Economics, quando entra no direito civil, quando entra no mundo do direito codificado e continental, tem pela frente já uma suposta teoria geral. E, portanto, é essa a relação que é complicada. E hoje continua a ser complicada, porque nós percebemos que, nesse aspecto, até entendo que o Brasil já está mais à frente, mas nós podemos ver que a relação continua a ser muito tensa na Alemanha, a França continua a ignorar a análise económica do direito, e a própria Itália, para quem muitos de vós têm ido às reuniões italianas do Law and Economics, veem que 95% são economistas, não são juristas. A relação continua a ser muito tensa entre a análise económica do direito e a tradição da doutrina, da teoria geral do direito na Itália. E não falo Portugal porque já falei do Fernando Araújo 2 ou 3 vezes e não quero o Fernando Araújo com as orelhas vermelhas de estar só a falar do Fernando Araújo, né? Mas na verdade tem o Fernando Araújo, não tem muito mais, né? E portanto, de facto, continua a ser um caminho complicado e um caminho especialmente dinâmico, não é? E tem o Nuno Garopa, né? Tá, mas eu não estou contando comigo, não é? Não estou contando comigo. Nós contamos, professor, nós contamos. Eu não sei se finalizou a resposta. Finalizar. Não sei, Manuel, se responder à tua pergunta. Professor, plenamente, muito obrigado, professor, excelente, eu fico muito feliz em ouvir as suas colocações a esse respeito, isso até nos traz um pouco mais de tranquilidade e até de legitimação e autoridade para falar isso em sala de aula, professor. Muito obrigado. E, professor, o professor fez a colocação, se me permite só, Dresch, um minutinho só. O professor fez a colocação das dificuldades que se encontram em alguns países, como é o caso na Itália, mesmo em Portugal, que eu passei alguns meses aí, logo antes de iniciar a pandemia, né? Eu praticamente voltei ao Brasil quando estavam os aeroportos fechando. E, professor Nuno, sabes que no Brasil, né, e aí só puxando para o nosso grupo de estudos aqui, do professor Rafael Dresch, é impressionante, eu vou lhe trazer esse relato, claro, o senhor tem tantos amigos aqui que certamente já acompanha isso, mas como a análise econômica do direito vem crescendo no Brasil, não é? Chegando aos tribunais superiores, programas de pós-graduação, de mestrado, diversos livros, me arrisco a dizer, não é, professor Fabiano, me corrija se eu esteja equivocado, mas apenas nos últimos 2 anos, só do nosso programa de mestrado, eu acredito que tenham saído uns 4 ou 5 livros de análise econômica do direito, né? Que então está efervescendo, né? A gente fica feliz por esse resultado e certamente, professor Nuno, muito devido às suas contribuições aí que sempre ecoaram com muita força aqui no Brasil. Então, o senhor tem muitos fãs e admiradores aqui. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Eu acho que tem uma diferença, só para um minuto também, eu acho que tem uma diferença com o Brasil, com Portugal, ou Espanha, ou Itália, é que
apesar de não estarem relacionados, o Brasil teve uma grande mudança depois da Constituição de 88 com o ativismo do judiciário. E o ativismo do judiciário destruiu, digamos assim, a imagem formalista, doutrinária do direito, não é? Porque o judiciário começou a ter considerações que extravasam o formalismo doutrinário. E isso, indiretamente, abriu portas a análise económica do direito ou até outras teorias mais consequencialistas que pudessem haver, outras metodologias. E até acredito que muito do ativismo judiciário não gosta da análise económica do direito e não entendeu que estava abrindo portas à análise económica do direito, mas abriu, porque destruiu o formalismo doutrinário. A questão na Espanha, na Itália e em Portugal, e em França, em parte também, prevalece o puro formalismo doutrinário, não tem ativismo judiciário. E isso fecha e dificulta muito mais o debate da análise económica do direito. Não? Excelente. Eu concordo, essa abordagem do professor Nuno, ela é perspicaz no sentido de visualizar o cenário brasileiro. Nós temos hoje tanta força, né, na análise econômica do direito no Brasil, que o nosso presidente do STF é um adepto, né, se diz um adepto da análise econômica do direito, o ministro Fux, né, e nós temos lançando, né, se eu não me engano, o Fabiano e o Manuel, que estão mais inteirados, podem me corrigir, nós temos lançando uma revista também, né, de análise econômica do direito, vinculada ao STF, né? Exatamente, presidido até essa iniciativa pelo ministro, né, que tem um livro justamente com um outro magistrado, né, carioca, muito próximo até aqui do Grupo de Análise Econômica do Direito do Rio Grande do Sul, que é o Bruno Bodar. E eles têm um livro, né? Então o Fux tem um livro justamente sobre análise econômica do processo civil, né? E também o Barroso, aí que o professor Rafael faz referência, também agora com diversas iniciativas na linha de análise econômica do direito, né? Então realmente está efervescente o tema aqui no Brasil, né? Deixa acrescentar que naquela conferência de 2007, no STF, teve um almoço com o ministro Lewandowski, que volta também à questão do Fabiano, que tinha lido o Posner. A análise económica do direito era o Posner, que ele tinha lido, não é? E então ele não só não gostava na análise económica do direito, porque dizia que o Posner não entende nada de direito, como dizia que a análise económica do direito nunca vai ter influência no Brasil, porque o Brasil não é um país que quer ter um direito, na altura não disse neoliberal, mas foi alguma palavra semelhante, também não disse populista, porque na altura ainda não havia populismo, mas já não recordo sinceramente que palavra usou, mas recordo ter essa discussão, não é? E aliás a discussão era interessante, porque quem convidou para almoçar na altura era a presidente do STF, a Ellen Grace, e na verdade ela não sabia muito da análise económica do direito, ela não sabia muito bem o que era, né? Mas o Lewandowski sim, tinha lido tudo, sabia o Posner todo, e até tinha as teorias do Posner, porque o Posner estava errado e tal, mas tinha essa visão de que a análise económica do direito não tinha muito futuro no Brasil. Enganou, né? Exatamente, professor Nuno, e sabes que desde aquele, né, ali 2017, muita coisa mudou, não é? O professor Dresch, o professor Fabiano são testemunhas, né? Havia um movimento assim de resistência à análise econômica do direito muito grande, mas que veio a se dissipar muito rapidamente. Foi surpreendentemente rápido esse movimento assim de consolidação, até diria. Né? Talvez agora com o Fux, né? Tendo essas iniciativas, mesmo agora a consolidação de uma revista com esse quilate,
realmente eu acho que a tendência, professor Nuno, é crescer cada vez mais, né? Em todas as justiça estadual, federal, em todas as instâncias, realmente tem sido um movimento muito, muito rápido. É surpreendente esse movimento. Manuel, mas não te engana que há bastante resistência. Sim, e forte, né? Mas realmente a análise econômica do direito no Brasil tem se consolidado como uma escola, né, que tem uma posição muito forte, uma influência muito forte, inclusive junto ao judiciário, né? Não só na academia, mas também junto ao judiciário. E eu acho que essa análise do professor Nuno, né, de uma certa visão funcionalista, consequencialista do direito. Nós temos hoje na nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, inclusive, né, a determinação da análise das consequências nas decisões. Isso tem florescido cada vez mais. Muito, muito importante e interessante a análise. Bom, pessoal, nós já chegamos aqui a quase às 19 horas. Eu não sei se tem mais alguma questão muito rápida, né, até porque nós devemos aí respeitar, né, o tempo programado, inclusive do nosso convidado. Então, se alguém tiver mais alguma questão que seja realmente breve, mais alguma? Alguém abriu o microfone? Não? Então, eu vou agradecer novamente ao professor Nuno, né, por essa aula, né, que nós tivemos hoje, essa palestra. Espero que seja uma de várias, né, que o professor Nuno possa sempre estar conosco. Essa ferramenta, né, da tecnologia hoje facilita bastante. O professor Nuno também é professor nos Estados Unidos, já esteve como professor em diversas faculdades americanas, hoje na George Mason University, que é uma grande faculdade em que a análise econômica do direito também tem um destaque especial, e esperamos manter essa conexão, professor. Muito obrigado. Professor Fabiano, professor Manuel, também deixo a palavra com os colegas para o agradecimento, para, ao final, então, passar ao professor Nuno também para as suas falas finais. Professor Rafael, só agradecer novamente. De fato, na verdade, haveriam tantas outras questões, mas nós vamos seguir, professor Nuno, o imperativo de visitas curtas, amizades longas, né? E não vamos abusar da boa vontade do nosso convidado. Muito obrigado novamente, sempre uma grande satisfação ouvi-lo e vê-lo agora, nem que seja pelas ferramentas tecnológicas aqui. Da mesma forma, professor Nuno, aqui me filio aos agradecimentos do professor Dresch, do professor Coulon. Espero que possamos em breve lhe encontrar pessoalmente, não é? E poder continuar desfrutando aí do seu conhecimento, professor. Muito obrigado mesmo, um forte abraço e fica renovado o convite feito pelo professor Fabiano para que nós possamos lhe receber aqui no Sul e lhe oferecer um típico churrasco gaúcho. O convite já está aceito, agradecer a todos vós a presença. Também lembrar a quem nos está a ver que, como disse o Rafael ao princípio, assim como ele visitou Illinois, quem queira fazer pós-doutorado ou um período, como vocês chamam aí, penso que é o doutoramento em sanduíche, já não me lembro bem qual é a expressão que usam, um dia a pandemia vai acabar, vai-se poder viajar outra vez, portanto, se tiverem interesse em vir até à George Mason, já sabem, têm que me contactar, e eu, em geral, estou muito aberto pelas ligações linguísticas tradicionais e todas ao Brasil, e, portanto, quem tenha a oportunidade e tenha vontade, não deixe de me contactar, e depois visitarei Porto Alegre, visitarei o Brasil, visitarei São Paulo, Rio, tudo quanto for possível outra vez, quando não houver pandemia. Isto está difícil de passar, já esteve mais longe, ou como dizem os pessimistas, porque os portugueses são sempre muito pessimistas, entre as duas pandemias, quando acabar esta e antes de começar a próxima, haverá oportunidade para visitar o Brasil.
Um abraço a todos e muito obrigado. Um abraço a todos, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.